Glória a Deus. Chamar já o pastor Júlio para estar assumindo aqui a responsabilidade nessa noite do compartilhar a palavra de Deus ao nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Pai eterno, no nome precioso de Jesus, nós queremos, Deus, nos colocar na tua presença, Deus amado, clamando para que o Senhor possa derramar da tua graça sobre nós e usar a vida do teu filho, ó Deus amado, em tuas mãos, para trazer ao nosso coração aquilo que é a tua vontade nessa noite, Pai. Te pedimos em nome do Senhor que a nossa mente esteja voltada para o teu altar, Deus amado, que nada nos tire a atenção, mas que toda a nossa atenção esteja voltada para o Senhor, para a sua palavra, e que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Te pedimos a tua bênção para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Pode se sentar. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Abram vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vou ler o capítulo, mas eu vou usar só um verso, tá? Mas estarei propondo primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Os irmãos estão me ouvindo? 1 Tessalonicenses 3 diz assim: pelo que não podemos esperar mais, de boa mente quisemos nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por esta tribulação, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois, estando ainda convosco, vós predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu a vós e sabeis. Portanto, não podemos eu também esperar mais. Mandei a saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela nossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor, porque ação de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nós regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com outros, e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensível em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como todos dos seus santos. Mas eu queria pegar a parte A do verso 10, que Paulo diz assim: orando abundantemente dia e noite. Em outra expressão diz empenhando-se dia e noite, e tem uma outra expressão que eu estava vendo lá, sendo insistente dia e noite. O que eu queria propor nessa noite para vocês, como tema, o segredo desprezado pela igreja. Porque quando nós olhamos aqui o capítulo 3, eu só vou dar um pano de fundo, mas eu quero falar sobre, na verdade, 4 tipos de orações
que a igreja menos faz, a despreza e não tem muito entendimento sobre ela. E aí nós vemos aqui que Paulo, na verdade, ele está preocupado com a igreja de Tessalonicenses, uma igreja que nasce dentro do seu sofrimento, da sua tribulação, tudo. Ele envia Timóteo, fica antenas aqui. Não dá para a gente entrar no pano de fundo, porque vai exigir mais tempo e nós teríamos que usar um pouco de Atos dos Apóstolos. Mas a verdade é que Paulo aqui está preocupado com os irmãos diante dos acontecimentos e do sofrimento que está acontecendo. E nisso ele manda Timóteo lá para saber como os irmãos estão se comportando até então. E nisso que Paulo está preocupado, interessante que Paulo, ele se alegra, ou até mesmo se fortalece, ou fica muito mais vivo, quando então Timóteo traz a notícia de dizer que os irmãos estão firmes, de que os irmãos estão constantes. Olha que interessante. Então, quando Timóteo traz a notícia que os Tessalonicenses eles estão firmes, isso transborda o coração de Paulo. Porque Paulo está preocupado, na verdade, com o trabalho que foi feito até então, sobre Tessalonicenses. E aí, nós, quando vamos parar para pensar sobre, aqui nós podemos citar 6 coisas que nós devemos até fazer como pessoas que muitas das vezes quer animar alguém. Que é, primeiro, enfrentar firmes os momentos difíceis, porque Paulo quis que os Tessalonicenses aprendessem a enfrentar firmes os momentos difíceis da vida. A segunda coisa, o que Paulo estava preocupado lá, era que encorajasse, ou seja, alguém fosse também encorajar a receber a notícia positiva sobre a jornada da fé de cada um deles. Ou seja, como está a jornada da fé de cada um? Se ainda precisava ainda carregar alguns no colo ainda, né? Porque infelizmente nós temos ainda aquelas pessoas ainda que nós precisamos carregar no colo, não é isso? E dar uns empurrões, precisa constantemente estar sobre a sua casa, né? Ir lá na sua casa e aí fala: como vai, irmão? Como vai, irmão? Por que você não foi hoje? Por que você não esteve hoje lá? O que está acontecendo com você? Isso é um dado de esfriamento e um pouco também de descuido da pessoa em relação àquilo que recebeu de Deus. Porque, na verdade, você recebeu de Deus algo. E não é eu que devo zelar simplesmente. Você deve zelar disso que Deus te deu. Mas aí nós temos a terceira coisa. A importância da oração que nós vamos trabalhar aqui é constante para si e para os irmãos. E a quarta coisa era impulsionar um relacionamento mais profundo com Deus. E a quinta, incentivar a viver a expectativa da nossa esperança em Cristo. E a sexta, encorajar, ancorar, permanecer crescente em Cristo. Então, essas 6 ideias que que esse texto propõe aqui. Mas eu queria, nessa noite, propor aqui essa orientação que Paulo dá para nós aqui sobre orar profundamente ou abundantemente no dia e noite. E aí, quando eu penso sobre a questão dessa oração, e aí eu queria falar sobre 4 tipos de oração que a igreja, na verdade, negligencia e às vezes não se compromete a estar até executando isso. Então nós podemos falar sobre, primeira, nós vamos estar explicando, que é a oração dos gemidos inexprimíveis, a oração dos gemidos inexprimíveis, a oração de línguas estranhas, a oração de súplicas e orações de súplica e a oração do Espírito Santo. Então, quando Paulo, na verdade, ele está trabalhando a ideia de orar incessantemente de noite, então você percebe o seguinte: quando nós vamos pensar na oração de gemidos inexprimíveis, para que ela serve? Qual é a realidade dela em nossas vidas? Aonde que ela cabe em nós?
E por que nós devemos estar pensando na oração de gemidos inexprimíveis? Vamos lá. A oração de gemidos inexprimíveis, primeiro que você vai encontrar ela na carta de Romanos. E quando você vai encontrar ela na carta de Romanos, você vai ver que ela está ligada ao capítulo 8 de Romanos. E o capítulo 8 de Romanos, ele vai trabalhar a ideia do 6 ao 8, uma proposta de uma encrenca, uma briga e um contraste entre a carne e o espírito que nós temos. Os problemas que nós temos como pessoas, como homens, no nosso dia a dia. O que nós podemos então pensar nessa oração de gemido inexprimível? Primeiro, que nos sustenta contra todo inimigo, particularmente em nossas fraquezas. Ou seja, ela nos sustenta contra o inimigo em nossas fraquezas. Como? Você já chegou um dia de você estar tão sufocada, tão agoniada, a ponto de você saber assim, o que eu faço agora, o que eu não faço agora? Você já teve assim? Você já teve naquele momento que você diz assim, eu quero isso, mas eu não quero também? Ou só eu já tive desse jeito? Eu acho que eu vou fazer isso, mas também não quero mais fazer mais isso. É as nossas fraquezas que muitas das vezes está imperando dentro de nós, e é aquela luta intensa entre a carne e o espírito. E a oração dos gemidos inexprimíveis, ela serve para isso, para entrar e trabalhar nessa fraqueza que nós temos, nesse momento tão tenso de nossas vidas, de dizer, faço ou não faço? Executo ou não executo? Devo realizar ou não devo realizar? E por que o meu coração está tão vazio, desse jeito, quando eu quero orar e não consigo? Porque dentro de mim há um desejo intenso de eu querer te encontrar, Deus, mas a minha carne, ela me impede a fazer isso, e eu de repente me distraio e vou fazer outra coisa. Quem tem esse conflito? Eu tenho esse conflito. Essa oração de gemido inexprimível, ela serve para esse momento, quando você está tão fraco, tão fragilizado, e você não precisa nem abrir a boca e nem falar, só apenas chegar e se prostrar diante de Deus e ficar quieto, e deixar com que o teu espírito, dentro de você, Deus comece a encher o teu coração e a tua alma. E é tão interessante que essa oração dos gemidos inexprimíveis, ela é tão importante, que ela trabalha no nosso interior, e ela tem também um fator terapêutico também. Ela trabalha lá naquele momento de ansiedade nossa, sabe? Ansiedade de querer as coisas agora, de querer as coisas naquele momento, e não chega e nem está pronto ainda. Essa oração de gemido inexprimível vai então fazendo esse suporte dentro de mim, dentro de você. Então, quando Paulo está falando oração abundantemente de noite, uma das orações que ele compreende é a oração de gemidos inexprimíveis, que nós precisamos realizar no nosso dia a dia. A oração de gemido inexprimível também é uma oração de assistência contra a oposição. Sabe, quando nós estamos vivendo oposições, e essas oposições começam a querer nos espremer, nos colocar em situações indelicadas muitas das vezes, ou nos ofende,
ou nos deixa, muitas das vezes, ridicularizado, como foi pregado quinta-feira passada aqui, sobre Ana. As orações de Ana, ela pode ser considerada a oração de uns gemidos inexprimíveis, porque ela não consegue, ela pode ser considerada, porque é uma oração do qual você não consegue executar o seu pensamento, mas o espírito de gemido inexprimível vai interpretando a Deus tudo o que você precisa, o que você necessita. E aquele momento, sabe aquele momento que você fala assim, não tem aquele momento que você fala assim, eu quero jogar tudo fora, quero chutar o pau da barraca, aí a oração de gemido inexprimível fala assim, é mentira Deus, é mentira, ele só está bravo, ele só está agitado hoje, é mentira, não ouve isso não, o que ele quer na verdade é andar mais, o que ele quer mais é te conhecer Deus, o que ele quer mais é andar na tua presença Deus, mas ele não consegue expressar essa verdade no coração. A oração do gemido inexprimível, ela trabalha nisso, no momento que você quer chutar o pau da barraca, quer colocar tudo a perder, quer dizer, não dá mais para mim, não consigo mais, não adianta mais, não aguento mais, até que Deus, aí você fala assim, aí tem alguém que fala assim, hoje será o meu último dia, aí a oração dos gemidos inexprimíveis, que é interpretada, Deus fala assim, Deus, não é isso que ela está falando, na verdade, o que ela quer consistência para poder continuar na tua presença, e eu quero dizer para você nesta noite aqui, todas as vezes que você tiver numa vida tensa, todas as vezes que você tiver num sufoco, sabe o que você faz? Não precisa abrir a boca, só apenas se ajoelhe, fique lá mude, fica lá calado, e é nesse momento que Deus irá agir no seu coração, na tua alma, em você e dentro de você, e você vai sair daquele lugar, da onde que você parou, renovado pelo poder da palavra do Espírito Santo de Deus. Essa oração de gemidos é a nossa incapacidade de orar inteligentemente a respeito de certas situações. Sabe, essa oração, ela nos dá a capacidade de orar, sabe, daquilo que muitas das vezes a gente não temos a compreensão como orar. É essa oração que é interpretada diante de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, é a oração que você pode ter a resposta mais imediata de Deus do que você imagina. Porque é o momento da sua vida que você está lá, sabe, com sua alma toda retalhada, toda dilacerada, toda partida, e é nesse momento que o próprio Deus vai lá diante de você e restaura todos os seus pedaços. Eu quero dizer para você nessa noite, minha irmã e meu irmão, Deus nesta noite não rejeita esta oração dentro de você, por mais que você esteja aqui quebrado, por mais que você esteja aqui cansado e esgotado nesta noite, essa oração, ela tem produção, ela tem efeito, Deus ouve, Deus atende, e não se preocupe nessa noite, porque você pode sair daqui nessa noite com uma resposta de Deus, diante do caminho, e quando chega na tua casa, Deus respondendo aquilo que o teu coração está gritando, aquilo que o teu coração está clamando, aquilo que o seu coração está agitado, Deus estará respondendo na oração dos gemidos inexprimíveis. Mas aí nós temos a segunda oração, que é a oração em línguas estranhas, que está lá em Coríntios 14, 1 Coríntios 14 e 15, e aí alguns perguntam assim, eu já vi gente desprezar a questão das línguas estranhas, achando que é uma coisa insignificante, uma coisa boba, uma coisa que não se deve.
ser buscado. Mas, irmão, a oração de línguas estranhas, ela tem o seu papel e o seu valor também em nós, no nosso dia a dia. E qual é o papel que nós podemos pensar na oração de línguas estranhas? Primeiro, ela é uma oração que edifica a si mesmo. Você sabia que quando de repente alguém está pregando, pastor, alguém está pregando, está cantando, aí você vê aquela irmã, sabe aquela irmã que você olha para ela e há muito tempo, você vê ela quietinha, meia acanhadinha, aí de repentemente, num determinado culto que o pastor está pregando, alguém está pregando, alguém está aqui, aí de repentemente o Espírito Santo vem sobre ela assim, ó, e ela começa a falar em línguas estranhas. Sabe o que está acontecendo com ela? Ela está sendo edificada no Espírito Santo de Deus. E a oração em línguas estranhas é uma oração que você pode estar executando ela a qualquer momento. Só tem um detalhe: precisa ter comunhão com Deus, precisa ter vida com Deus. Eu tenho um grande, assim, dificuldade de entender, porque uma vez um amigo meu disse para uma certa irmã, que era batizada no Espírito Santo, e há muito tempo não falava em línguas. Mas não é para se exibir, não é nada disso, não é exibição. Ela tem sua função, a função é edificar o seu espírito, edificar você mesmo. E é também uma língua que o diabo não entende, de qual você está falando com Deus. É uma oração também, irmão. Não é simplesmente uma ferramenta que nós muitas das vezes desprezamos. Tem muita gente que fala assim, para que línguas estranhas? A línguas estranhas também é uma oração, é um contato, é uma conexão com Deus, que não se deve ser desprezado. E eu quero dizer para você, há quanto tempo que você é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas estranhas? Qual foi a última vez que você falou em línguas estranhas? E por que não existe essa carência e essa responsabilidade de buscar as línguas estranhas? O nosso pastor disse aqui que ele não tem nenhum problema de que as ferramentas dos dons caem aqui. Mas o problema é que nós devemos saber qual é a utilidade das ferramentas. Qual é a utilidade dela e para que precisa? E eu quero dizer para você que muitas das vezes a línguas estranhas, ela não precisa ser exibida, muitas das vezes, no decorrer do culto para todo mundo ver que você é batizado. Você pode estar aí no seu canto aí, quietinho, o Espírito Santo te envolvendo, vindo até você através do louvor e da palavra, e você está falando baixinho em línguas estranhas, sendo edificado, sem atrapalhar o culto, sem muitas das vezes, fazer aquele exibição. Isso acontece comigo, irmãos, e eu sou do movimento pentecostal de muitas datas. Eu já vi gente batendo isso, mas, irmãos, eu aprendi ao quê? A doutrinar isso, não desprezar e não jogar fora, fazer manutenção, então, muitas das vezes eu estou no ônibus, eu estou no carro, muitas das vezes eu estava no carro dirigindo, levando pessoas, e de repentemente estava falando línguas estranhas comigo. Estava dentro do ônibus. Por quê, irmão? Mas aí tem um detalhe, irmãos. São pessoas que têm intimidade com Deus. Intimidade de oração e de leitura da palavra, irmão. Não é qualquer um. Isso é para todos, mas isso precisa ser, muitas das vezes, buscado. E indo diante de Deus e dizer: Deus, eu queria
essa ferramenta da línguas estranhas. Porque a línguas estranha, ela trabalha propriamente no nosso próprio espírito, irmão. Renovando o nosso espírito. Ligando o nosso espírito diante de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, eu quero incitar no seu coração, colocar o desejo no seu coração, irmão. Porque nós, muitas das vezes, eu vim de uma mocidade, irmãos, que ela era de 28 jovens, 28, 30 jovens. Mas sabe quantos jovens não eram batizados com o Espírito Santo? 2. Porque nós tínhamos a sede de falar em línguas estranhas, uma sede de ter intimidade com Deus. Sabe que o que me choca hoje é ver muitos pentecostais arrebentando os dons espirituais, descendo, quebrando, arrebentando. Fala que isso não presta, isso não vale nada. Ô irmão, é a experiência que você teve, é a experiência que você viveu, é a experiência que você carrega. A única coisa que você tem que fazer é corrigir os erros, é corrigir os abusos, é corrigir, simplesmente, não desprezar e não jogar fora o mau exemplo do fulano, do ciclano. Ô irmão, eu vivi de muitos maus exemplos, já vi muitos maus exemplos, mas os maus exemplos, ele não fez com que eu desprezasse as línguas estranhas. Não são os maus exemplos que me faz e que vão fazer-me eu desprezar os dons de Deus. Por quê? Porque eu sei que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Não tem nenhum problema, irmão. Não tem nenhum problema. Então não tem nenhum problema. Então a línguas estranhas, primeiro, é uma oração que edifica a si mesmo. Ela faz que o meu espírito ore de fato, faz com que o meu espírito ore de fato diante de Deus. Aí eu pergunto para você que é batizado, você tem praticado a oração de línguas estranhas? Você que não fala línguas estranhas, você tem buscado a línguas estranhas para ser uma ferramenta que te ajude e te auxilie? É uma pergunta, porque Paulo, quando ele está trabalhando isso, ele está trabalhando uma ideia de que ele conhece essas ferramentas de oração. E eu, e você, será que conhecemos? Lembrando que essa oração em línguas estranhas, ela está aonde? Ela se encontra onde? Na carta de Coríntios. Quando precisa se trabalhar os coríntios, a questão, sabe, de eles entendendo quem é Deus, conhecer a Deus, e através do quê? Porque no Espírito a adoração, e quando nós temos a línguas estranhas aí, a línguas estranhas serve para isso também, irmãos, para restaurar o nosso espírito de adoração diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, lutar e pensar e não deixar com que a nossa carne, sabe, o cansaço físico esgote a gente a tal maneira que a gente chegue no culto e a gente não consiga, sabe, expressar a adoração no Espírito para Deus. Quanto de nós estamos acostumados a sentar aqui, a vir aqui e sair e não sentir nada, sabe, e não ser tocado por nada, e mais um culto, consome mais um culto, e não acontece nada, estamos acostumados, e parece, irmãos,
que isso não nos incomoda, não nos perturba. E isso deve perturbar a gente. Deve perturbar você, minha irmã. Deve perturbar nós. Deve mexer com a gente. Nós estamos numa temática desse ano que é oração e trabalho. Oração e trabalho, irmão. E só consegue trabalhar e orar, irmão, e consegue dar a cara a tapa, quem, irmãos, consegue manter isso. Quem consegue fazer com que aconteça essa manutenção dentro de nós. E eu quero nessa noite dizer para alguns aqui, que hoje é a noite de Deus fazer manutenção em pessoas nesta noite. Você não sairá daqui da mesma forma que entrou. Hoje é a noite de Deus trazer, sabe o que? A sua manutenção nesse dom que muitas das vezes está enterrado, está emperrado e não está sendo inutilizado. E hoje, nessa noite, vai ser utilizado pelo poder e pela presença do nome de Jesus nessa noite. A terceira coisa, a oração de línguas estranhas. A oração que deve ser constante e não proibida. Ela precisa ser constante. Ela precisa ser constante. Eu ia perguntar para você nessa noite, como você tem tratado esse dom? E na verdade, a gente estamos tão atrás de bênçãos, irmãos, tão atrás de nós mesmos, que a gente temos desprezados as coisas que Deus quer nos entregar para a gente ser abençoado. Porque a ideia de bênção de alguns hoje é só apenas consumir e não entregar. E não entregar. E não dar. E não oferecer. Mas aí eu quero ir para a terceira oração. Então nós temos a primeira, a oração de gemidos inexprimíveis, que ela trabalha em nossas fraquezas, trabalha no nosso interior, no nosso dia a dia. Nós temos a oração de línguas estranhas. Eu quero falar a oração de súplica. A oração de súplica, ela está onde? Está em Efésios 6, 18 e 19. E por que ela está em Efésios 6, 18 e 19? Então perceba o seguinte: a oração de gemidos inexprimíveis está em Romanos, porque Paulo está tratando ali do problema de pecado e da carne. A oração de línguas estranhas está em Coríntios, porque Paulo está trabalhando ali a ideia para os coríntios fazer manutenções, ter uma adoração verdadeira, ter um comprometimento real com o Cristo do qual o alcançou. E aí nós temos a oração aqui, e súplicas, que diz o seguinte: em todo tempo fazemos orações, orando em todo tempo com todas as orações e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Qual é essa oração? Essa oração é uma oração de batalha espiritual, irmão. Eu não estou falando dessas batalhas espirituais aí não, irmão. Eu estou falando de uma oração de batalha espiritual. É uma oração de quem vence e de quem comanda. Ou é Deus ou é você. Essa oração súplica é aquela oração do qual a gente precisamos se derramar mais constantemente em Deus. Leva um tempo.
Sabe o desafio que eu queria, irmãos, para vocês? É que nós aprendesse a estar voltando. Sabe aquele, quando você era novo convertido, você caminhava na fé, quando você tinha uma sede profunda de Deus, quando a chama que ardia dentro de você era o desejo de buscar a Deus. Aí tinha, vamos supor, tinha vigília, tinha monte, tinha não sei o que, e vai se você ia, porque você na verdade queria se encher de Deus, queria, sabe, aprender de Deus. Aí eu pergunto para você hoje, o tempo passou, como essa chama se encontra hoje dentro de você? Como essa chama encontra dentro de mim nessa noite? Quando as pessoas se chamam para oração, para buscar Deus, qual é o ânimo que você tem? E essa oração de batalha espiritual, ela envolve aqui também a questão de proclamação da palavra de Deus. Sabe por que muita gente não consegue proclamar a palavra de Deus? Ou testemunhar de Deus mais na vida? Porque se levanta, me desculpa a expressão, se levanta igual um animal dentro de casa. Quando eu falo em animal, irracional, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse a primeira coisa a ser buscada, como se Deus fosse a primeira coisa de interesse nosso. Muitos de nós perdemos isso. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava ouvindo um pastor certa vez também, um pastor que estava até mesmo envolvido com a obra, e ele chegou a uma conclusão. Ele cumpria todos os deveres ministeriais, estava fazendo isso e aquilo, só que ele estava esquecendo de uma coisa, de ter a vida dele de oração. E aí ele teve um setup na vida, ele disse assim, não, a partir de hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com 15 minutos de oração. Ele começou com 15 minutos de oração, 15 de manhã, 15 meio-dia e 15 à noite. Depois aumentou, foi para meia, e hoje ele ora 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, 2 horas à noite. Isso é questão de prática. Isso é questão da gente praticar. E quando nós vamos para essa oração e súplica, irmãos, ela nos incomoda a saber fazer o quê? A pregar o evangelho. Ô irmão, se eu falar uma coisa para você hoje, eu vim de um cortiço. E eu fico pensando assim, eu falo assim, Deus, eu não acredito que hoje as pessoas, elas estão tão amortecidas a ponto delas não entenderem de que quem é salvo tem desejo de ver outra pessoa salva. Quem é salvo tem o desejo de ver outra pessoa salva. Aí eu pergunto, essa chama continua ardendo dentro do seu coração ainda? Esse desejo latente continua ardendo dentro do seu coração ainda? Então por que existe dificuldade para evangelismo? Se o nosso coração continua ardendo, se nós dizemos que o nosso coração está ardendo, por que existe essa dificuldade? Porque a gente não conseguimos, até então também, ver a dor do outro, porque nós não conseguimos entender que o outro está sofrendo, porque nós não conseguimos ver que muitas das vezes fala, o fulano de tal, ele precisa de oração, ele precisa de um reforço, ele precisa que nós entramos lá na casa dele lá, para fazer uma visita, fazer até um trabalho, para que nós alcançamos a esposa dele, o esposo dele, o filho dele, e por que nós não estamos tendo essa disposição? O que está acontecendo conosco?
Por que, irmão, o pastor, ele precisa visitar a ovelha 20 vezes, 10 vezes, quando poderia estar ocupado em outras coisas? O que está acontecendo conosco? Pensa, irmão, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo conosco? Não estou falando que o pastor não deva fazer isso. Eu estou falando, mas por que precisa ter essa constância? E aí eu quero desafiar você nessa noite, a buscar essa oração de súplica no seu espírito nessa noite, para que você comece a ter hoje uma visão de proclamação, uma visão evangelística, uma visão, sabe o que? De pescar vidas e ganhar almas. Nós precisamos, irmãos, ganhar almas, nós precisamos testemunhar sobre Cristo, e tem muitas pessoas do nosso lado, muitas das vezes desesperadas, morrendo do nosso lado, o nosso vizinho, o nosso amigo da faculdade, o nosso amigo do cursinho, está lá morrendo lá, e a gente muitas das vezes não está tendo coragem, muitas das vezes. E eu quero dizer para você nesta noite, Deus vai restaurar essa oração de súplica no seu coração nesta noite, porque você vai ser a partir de agora, a partir de então, uma proclamadora. Você será nessa noite alguém que vai ganhar alma. Esse ano você não vai passar desapercebido, sem trazer uma vida e uma alma para a igreja e para Cristo nesse dia, nesse ano que nós estamos vivendo. Porque nós vamos, irmão, nós estamos pedindo tanto para Deus. Vamos pensar, nós estamos pedindo tanto para Deus, mas vamos pensar o seguinte: quem nós trouxemos o ano passado para ouvir a palavra que não é da igreja? Quem? Quem, irmão? É eu e você. Quem de nós trouxemos? Quem de nós trouxemos? Nós estamos olhando para nós mesmos, para dentro de nós. E eu quero dizer para você nessa noite, ela é uma oração de batalha espiritual, ela está inserida no suplício. Precisamos estar voltados com muito empenho nessa oração, a oração que precisa ser muito mais levada com dedicação, porque é uma oração em que casas se abrem, a pregação se abre, pessoas são libertas, pessoas são transformadas, porque a oração de súplica aqui está ligada a uma batalha espiritual, à pregação e à expansão do Evangelho, e nós precisamos então não se acomodar com isso. Sair daqui pensando: ó Deus, por favor, me usa Deus, me usa Deus, me usa Deus, eu preciso ser usado, eu quero ser usado, eu quero alcançar o meu vizinho, eu quero alcançar, sabe, o meu colega, o meu amigo, eu quero alcançar minha prima, eu quero alcançar alguém. Deus, me usa. Jesus disse que aquele que mais lhe perdoa é quem mais ama, não é isso? É quem mais quer, muitas das vezes, proclamar o amor de Deus. E eu quero terminar. Então nós temos a primeira, a oração de gemidos inexprimíveis. Nós temos a segunda, a oração em línguas estranhas. Nós temos a terceira, que é a oração de súplicas. E nós temos a quarta, que é em Judas, número 20. Carta de Judas, número 20, que diz: a oração no Espírito Santo. Ô irmão, me desculpe aí, alguns. Aí a minha filha, quando ela estava voltando da igreja, voltando esses dias, ela falou para mim assim: pai, eu não consigo chegar na virada do ano, fazer um esqueletinho
e dizer: está aqui, Deus, é isso que eu quero. Irmão, tá, você faz projeto, mas se Deus falasse para você hoje assim: eu quero que você vá para Moçambique, eu quero que você vá para o Nordeste. Se Deus chegasse aqui para nós, porque nós temos coragem de dizer assim, né? Deus, isso que eu quero para esse ano, não é assim que a gente fala para Deus? Aí Deus fala assim: tudo bem, eu vou te dar tudo que você quer ir, tá bom? Não tem nenhum problema, mas eu quero uma coisa de você, eu quero que você saia da sua casa aqui, e vai para o lugar que eu estou querendo que você vá. Você tem coragem de fazer isso? Então, que audácia é essa nossa, muitas das vezes, de querer fazer projeto, e Deus tem que entrar no nosso projeto. Oh, irmão, quem disse isso para você? Quem disse isso para você? Te enganaram. O Evangelho não é isso. Não é isso. Evangelho não é isso. Evangelho é a gente estar diante do projeto de Deus. É o que Deus quer para a gente. É o que Deus escolhe para a gente. E o que Deus escolhe para mim, eu estou dentro, meu irmão. Porque o que Deus escolhe é bom, é perfeito e agradável. O que Deus tem para mim é muito ótimo. Eu tenho 26 anos e Ele nunca me desamparou nesses 26 anos. Essa oração no Espírito Santo, ela está na carta de Judas, e ela está ligado a você batalhar pela fé, a batalhar, sabe, também por aquilo que Deus entregou no teu coração. A oração do Espírito Santo, que Judas está falando, é aquela oração que a gente obedece o Espírito Santo, é aquela que o Espírito Santo é superior às nossas vontades. É aquela que o Espírito Santo, ele fala, a gente obedece. É aquela que o Espírito Santo fala assim, ó, te dá um sonho, te dá uma visão, ou te dá uma ideia e fala assim: vai lá fazer, sai de casa, sai do sofá, sai da televisão, sai do maratonar Netflix, vai lá, eu preciso de você, eu quero você, eu estou escolhendo você, e eu quero dizer para você nesta noite: Deus vai começar a incomodar muitas irmãs, muitas pessoas aqui, muitos jovens, para sair para fora, para estar pregando e produzindo a palavra de Deus no coração do pecador. Essa oração, ela nos faz lembrar da primeira obra, do impacto da fé que nós tivemos. E eu quero dizer para você, Judas fala para que a gente aprendemos a fazer essa oração no Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo, irmão? É apontar Cristo. Nós temos apontado a Cristo? Será que eu tenho apontado a Cristo? Você tem apontado a Cristo? A oração do Espírito Santo que Judas fala. Eu quero trazer para você nessa noite, minha irmã e meu irmão, é um tempo novo para você nessa noite. Deus está equipando você com essas 4 orações, para que você utilize durante o seu dia, durante esse ano. Eu quero dizer para você nesta noite, é tempo de coisas novas para você. Deus quer tirar você desse comodismo, Deus quer tirar você da onde você está, porque Deus quer te levar para lugares grandes, Deus quer te levar para lugares melhores, e você precisa entender que Deus quer isso para você. A oração no Espírito Santo, ela diagnostica todas as nossas apostasias. Essa oração no Espírito Santo, a gente pede para que o Espírito Santo comece a olhar para ver se há um caminho mau dentro da gente, para ver se a gente está desviando dele, para ver se a gente está idolatrando alguma coisa, para ver se alguma coisa é muito mais importante do que Ele. E eu quero dizer para você nessa noite, é o tempo que Deus está chamando vida nessa noite. Deus está chamando eu e você, minha irmã. É eu e você que estamos aqui nessa noite.
É eu e você que está aqui nessa live, nessa noite, que Deus está chamando nessa noite para praticar essas quatro orações. Aí você vai ver o que vai acontecer durante esse ano na tua vida. Você não vai andar mais capingando, você não vai andar mais sufocado, você não vai andar mais aí, sabe o que? Dizendo, aquele crente 6 horas por mim, né? Lembra aquele 6 horas por mim, 6 horas por mim? Não, nós não seremos mais esse tipo de pessoas. Nós seremos revestidos de Deus, nós seremos revestidos da palavra do Senhor, nós estaremos diferentes em Deus. E eu quero dizer para você nesta noite: receba a cura de Deus no teu espírito, receba a cura de Deus na tua alma, receba a cura de Deus no teu corpo, para você sair dessa inércia, para você sair da onde você está nesta noite, mas seja curado para servir nesta noite, seja curado para fazer algo nesta noite. É isso que nessa noite Paulo nos dá essa orientação: orando abundantemente dia e noite. E eu quero que nessa noite emplaque no seu coração, imprima dentro de você nesta noite, que você saia aqui nessa noite incomodado por essa palavra, mexendo dentro de você, e quando você chegar em casa, que o Espírito Santo te comova, que o Espírito Santo te constranja, como foi cantado aqui, para você ir buscar a Deus e dizer: Deus, eu quero mudança, Deus, eu quero mudança, Deus, eu não aceito essa vida que eu tenho, Deus, eu não quero viver essa vida que eu estou vivendo, eu quero ser testemunha, eu quero ser, Deus, ó Pai amado, a partir de hoje, alguém que seja arma transformadora de vida. É isso que nessa noite precisamos buscar nessa noite. E eu quero que nessa noite, minha irmã, nessa noite, meu irmão, tu saia com essa proposta, orando abundantemente dia e noite, orando abundantemente dia e noite, para que então você esteja fortalecido em Deus nessa noite. Receba a força de Deus nessa noite, minha irmã. Receba a força de Deus no seu espírito nessa noite, dentro de você nesta noite, para que esse ano você cumpra a oração e o trabalho, que será um desafio para nós, para mim e para você nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Oh, glória a Deus. Que nessa noite o poder do Espírito Santo trate comigo e com você nessa noite, com o meu coração, comigo, e que a gente tenhamos incêndio dentro de nós. Talvez foi apagado, mas hoje Deus está acendendo um incêndio na alma de cada um de nós nessa noite. Minha irmã, Deus nessa noite tem te escolhido e tem te chamado. Pode ter certeza, com todas as dificuldades que você está tendo, com todos os obstáculos que estão surgindo, mas Deus te escolheu para estar aqui nessa noite, e Deus te escolheu para algo novo em 2025. Receba nessa noite a palavra de Deus em nome de Jesus. E assim agradeço a oportunidade e passo ao pastor Marcos.